Ei, pessoal, tudo bem? A paz do Senhor Jesus, como é que você tá? Espero que bem. Vamos lá para mais um estudo do Evangelho segundo escreveu Mateus. Gente, esse capítulo 24, que é o evangelho que nós vamos estudar hoje, ele é um capítulo muito difícil de entender, porque nesse último discurso em Mateus, Jesus ele fala sobre muitas coisas diferentes. Ele fala sobre a destruição do templo de Jerusalém. Ele fala sobre a vinda do Filho do Homem, que é ele mesmo, quando ele vier em grande poder e glória. Ele fala sobre o arrebatamento da igreja, ele fala sobre o sofrimento, sobre as perseguições dos últimos tempos e também sobre a importância de vigiar e ser fiel. E ele também fala como nós devemos nos portar enquanto nós esperamos o juízo final, o dia da vinda do Senhor, em que ele vai estabelecer de uma vez por todas o milênio, né? Então, assim, esse evangelho do capítulo de Mateus 24, ele é bem assim, difícil de ser explicado, bem difícil de ser entendido. Então, vamos pedir ao Espírito Santo de Deus que possa nos dar clareza e entendimento do céu, para que a gente possa aprender e pôr em prática isso que nós vamos aprender hoje, né? Então vamos lá, abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 24 e diz assim a palavra do Senhor Jesus. Jesus saiu do pátio do templo e quando já estava indo embora, os seus discípulos chegaram perto dele e chamaram a sua atenção para os edifícios do templo. Você lembra que Jesus Cristo, nós vemos no capítulo 23, que ele estava ali com a grande multidão falando sobre os fariseus, os hipócritas, os mestres da lei, como nós deveríamos nos portar, né? Então Jesus Cristo ele veio ensinando. Então a palavra do Senhor aqui no capítulo 24 diz que Jesus Cristo, depois de todo esse ensinamento, ele estava saindo do templo, aonde ele tinha passado aquele dia dando os ensinamentos do capítulo 23, tá? E aí os discípulos falam assim: Senhor, preste atenção, olha esses edifícios que foram construídos, o templo, olha a grandeza desses templos, olha a grandeza dessa construção, não é lindo aquilo que os nossos antepassados fizeram, aquilo que eles construíram, né? E aí Jesus no verso 2 vai dizer assim: então Jesus disse, vocês estão vendo tudo isso? Pois eu afirmo a vocês que isto é verdade. Aqui não ficará uma pedra em cima da outra, tudo será destruído. Jesus Cristo, ele já advertiu ali os seus discípulos que vieram mostrando toda aquela suntuosidade daqueles templos, e Jesus falou para ele, ó, vocês estão vendo? Então olha, preserva na sua memória, porque tudo isso vai ser destruído e não vai ficar pedra sobre pedra, tudo vai ser derrubado. E isso aconteceu 70 anos depois de Cristo, quando teve uma revolta dos judeus contra Roma. E o templo foi totalmente destruído pelas tropas de Roma. E como o templo tinha muitas partes onde tinha ouro, quando eles tocaram fogo, o ouro ele derreteu e entrou nas frestas entre as pedras. Então, o povo romano, eles tiraram pedra por pedra para poder recolher o ouro que tinha ali. É incrível, né? Como que Jesus, como que Deus, ele tem uma visão tão ampla e ele vai nos ensinando. Então, essa profecia que Jesus falou se cumpriu 70 anos depois de Cristo, depois da morte de Cristo, tá? Então, ele falou que não ficaria pedra sobre pedra e que tudo seria destruído. Aí verso 3 diz assim,
Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras. Então os discípulos chegaram perto dele e lhes perguntaram em particular. Vocês estão vendo que tem algumas coisas que os discípulos não perguntam na frente de todo mundo, né? Quando eles estavam saindo do templo, os discípulos chamaram ele, mostraram a grandeza dos templos. E aqui eles já estavam no monte, assentado no Monte das Oliveiras. E eles chamaram Jesus à parte e começaram a conversar com Jesus e a perguntar e pedir algumas explicações para Jesus. E diz assim, perguntaram-lhe em particular, conte para nós, quando é que isso vai acontecer? Que sinal haverá para mostrar que chegou o tempo de o Senhor voltar e de tudo acabar? Eles queriam saber quando é que isso tudo vai acontecer. Nos dê sinais para que a gente possa saber. Jesus, ele não responde essa pergunta a respeito do quando, pois só o Pai sabe o dia e a hora em que tudo isso vai acontecer. E Jesus relata isso mais adiante. Mas Jesus, com relação aos sinais, ele fala sobre as coisas que acontecerão antes do fim. Quanto ao final, ele vai falando, eu vou falar para vocês, né, aquilo que vai acontecer antes do fim do mundo. Eu vou passar algumas informações para vocês, já que é isso que vocês querem saber, porque essa era a curiosidade dos discípulos, né? Quais sinais haverá da vinda e da consumação do século? Quando é que isso tudo vai acabar? Né? Essa era a pergunta dos discípulos. E no verso 4, Jesus respondeu, tomem cuidado para que ninguém engane vocês. Porque muitos vão aparecer fingindo ser eu e dizendo, eu sou o Messias. E enganarão muitas pessoas. Então Cristo falou para eles, toma cuidado, vigia. Eu já estou alertando vocês porque muitos virão usando o meu nome, tentando enganar muitas pessoas. E até quando a gente vê a palavra do Senhor lá em Atos, se eu não me engano, capítulo 4 ou capítulo 6, fala que antes mesmo de Jesus já tinha muitas pessoas que se passavam por Cristo, né? Então essa ideia de que pessoas vêm falando eu sou Cristo, eu faço milagres, eu faço prodígios, isso aí já vem de muito antes. Muitas outras pessoas já se firmaram e afirmaram sendo Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo falou para eles, olha, tome cuidado, que ninguém engane vocês, porque eu estou avisando a vocês antes. Vão aparecer muitas pessoas fingindo e dizendo que são o Messias. E essas pessoas enganarão a muitos. Verso 6, não tenha medo quando ouvir o barulho de batalhas ou notícias de guerra. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Jesus Cristo fala para eles, olha, todas essas coisas vocês vão ouvir de guerras, de rumores de guerra, vocês vão ouvir várias coisas, mas não se assuste, porque é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Jesus Cristo, ele deixa isso bem claro, né? Vai vir falsos profetas, vai vir também pessoas em meu nome, vocês vão ouvir de guerras e rumores de guerra, mas ainda não é o fim. E verdadeiramente, né, gente, olha quantas guerras nós ouvimos falar que teria e quantas guerras verdadeiramente houve, né? Verso 7. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. O que é, gente, os princípios das dores? É quando a mulher, ela começa a entrar em trabalho de parto. Mas entre ela começar os princípios das dores e ela ter o neném, realmente tem um espaço bem longo aí nesse meio. Eu pude participar de um parto de uma amiga minha
que ganhou a filhota dela, a Regiane. Eu tenho certeza que ela vai ouvir esse ensino e ela vai saber, né? E quando ela teve a Giovana, ela passou na minha casa e ela falou: Jaqueline, me leva em casa que eu vou pegar a minha bolsa, vou pegar as coisas. E eu fui para casa dela, ela pegou as coisas dela, nós fomos pro hospital. E lá, quando começou as dores de parto, vinha devagar, né? E com um espaço maior de tempo. Aí, conforme o tempo foi passando, as dores já vinham mais fortes e o tempo era diminuído até chegar a hora do parto. Mas não foi assim, teve a dor e ganhou a neném, não. Demorou, teve um processo, e é isso que Jesus Cristo está falando. Olha, vocês vão ouvir tudo isso. Vai haver nação contra nação, reino contra reino, fomes, terremotos em vários lugares da terra. Porém, isso tudo é só o princípio das dores. Até chegar a hora do parto, vai ter muita coisa para acontecer aí. Verso 9. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Jesus Cristo, ele fala: vocês vão ser odiados, vocês que me servem, vocês que andam comigo, vocês sim vão ser odiados. E aqui Jesus Cristo, ele pode estar falando tanto daquele tempo em que verdadeiramente eles foram perseguidos, eles foram assassinados e eles foram odiados, como ele também pode dizer desse tempo que vai vir, né? Esse tempo que vai vir da grande tribulação no futuro, onde os cristãos, eles serão odiados, né? Então, essa palavra de Jesus também serve para nós nesse tempo, né? Para aqueles que ficarem durante a tribulação e a grande tribulação, porque esses serão perseguidos e serão torturados de formas terríveis para que neguem o nome de Jesus. E lá no passado, também todos os discípulos sofreram tudo isso e a maioria deles foram assassinados mesmo, né? Então, Jesus Cristo fala assim, que eles serão atribulados, perseguidos, né? Entregues, maltratados e serão mortos, né? Todos serão odiados por seguirem a Jesus, né? E ele diz no verso 10, nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. A tradução na NTLH fala assim: nessa época muitos vão abandonar a sua fé e vão trair e odiar uns aos outros. Então Jesus Cristo está dizendo que na época da perseguição, da aflição, da época em que formos odiados, muitas pessoas vão abandonar a sua fé. E é isso que nós temos visto hoje, né? Tantas pessoas que já serviram a Deus abandonando a fé conscientemente, por vontade própria, deliberadamente, e estão abandonando a fé e ainda estão traindo e odiando as outras pessoas que continuam servindo ao Senhor, né? E o verso 11, Jesus diz: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muito, né? Por quê? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E está se multiplicando a maldade, a iniquidade, o pecado. Esse amor aqui não é simplesmente o amor, né, de um homem por uma mulher, mas é o amor pelas vidas, pelo próximo, né? Quantas pessoas nós vemos hoje aplaudindo o aborto, aplaudindo a matança no ventre, né? Quantas pessoas, às vezes, com criança de 6, 7 meses, fazendo o aborto, realizando o aborto. Então, quer dizer, aquela vida não vale nada. E é esse tipo de amor que Jesus Cristo está dizendo: a maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos se esfriará. Por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará em quase todas as pessoas, né? Verso 13.
Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Perseverar. Jesus Cristo, ele continua dizendo, a pessoa que permanecer, a pessoa que tiver luta, mas ela não esfriar no amor, não esfriar na caridade e não desistir do evangelho, não negar a fé em Cristo Jesus. Essa pessoa, ela por perseverar até o fim, ela será salva. Vê que é até o fim, não é até 90%, é até o fim, tá? Muitas pessoas vão ter que morrer e esse vai ser o fim dela. Muitas pessoas vão ser assassinadas e esse vai ser o fim dela para que ela esteja salva, tá? Muitas pessoas, elas não negarão o nome de Cristo Jesus e por isso elas serão assassinadas, brutalmente assassinadas, tá? Quando estiver chegando o princípio das dores ou o fim realmente dos tempos. Verso 14 diz, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Esse evangelho do reino de Deus, Mateus, Marcos, Lucas. Então, esse evangelho, se você ler toda a Bíblia, você vai saber tudo que Deus fez, tudo que Jesus fez e tudo que o Espírito Santo é capaz de fazer na minha e na sua vida. Mas se você não conseguir ler toda a Escritura, se você quiser se tornar uma pessoa que verdadeiramente quer viver o Evangelho, não só de falar, mas em conduta, leia, examine, estude, grave os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Você lendo, você gravando, você aperfeiçoando e guardando esses evangelhos no seu coração, você vai conseguir viver uma vida íntegra, reta, se desviando do mal e na presença e na vigilância do Senhor em todo o tempo. Porque aqui, nesses evangelhos, tem tudo que nós precisamos para nós perseverarmos e prevalecermos diante de tudo isso que está acontecendo no mundo, com a humanidade, tá? Então leia, releia, busque, crave no seu coração, busque entendimento. Nós temos que pregar esse evangelho para todas as pessoas, para que todas elas possam ouvir, entender e viver uma vida diferenciada, né? Verso 15 diz assim, quando, pois, virdes, aqui Jesus já muda de assunto, né? Ele diz, então verá o fim, quando você conseguir pregar esse evangelho sobre todo mundo, então virá o fim. E aqui no verso 15 em diante, ele já começa a pregar sobre a grande tribulação. Nós viveremos um tempo de 7 anos, né? Aonde o anticristo vai ser levantado e ele vai fazer um acordo de paz no mundo. Por quê? Se você olhar hoje o cenário, o mundo inteiro quer alguma coisa de Israel. A maioria dos países quer alguma coisa de Israel. A maioria deles já até atacaram Israel, se uniram para atacar Israel. Mas Israel sempre prevaleceu, porque a mão de Deus, a bênção de Deus está sobre aquela nação, sobre aquele povo. Deus fez uma aliança e Deus guarda a sua aliança e continuará guardando até o fim. Então nós vamos viver 7 anos. 7 anos em que o anticristo vai ser levantado para trazer a paz, a falsa paz. E ele vai fazer um acordo entre o mundo e Israel para que haja paz. E esse acordo de paz terá um período de 7 anos. E ao findar de 3 anos e meio de falsa paz, o anticristo ele vai se rebelar contra o povo judeu, contra o povo de Israel. Ele vai demonstrar verdadeiramente
quem ele é. E aí vai começar essa grande tribulação, que Jesus vai começar a explicar agora. Então vamos lá. Verso 15. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que o profeta Daniel no lugar santo estará, quem lê entenda. Aqui, Jesus Cristo, ele diz na tradução da NTLH, ele diz assim, Jesus continuou, vocês verão no lugar santo o abominável da nação, o grande terror de que falou o profeta Daniel, que o leitor entenda o que isso quer dizer. No findar de 3 anos e meio, o abominável da nação, o grande terror, o anticristo, ele vai sacrificar em Israel, no templo. E quando ele for sacrificar, né, eles vão entender que o anticristo falso Messias, por quê? Israel, o povo de Israel, eles ainda estão esperando o Messias deles chegarem, porque eles não aceitam o Novo Testamento, eles só aceitam o Velho Testamento. Então eles ainda estão esperando o Messias deles chegarem, porque para eles o Messias deles vai vir em poder e grande glória, para libertar todo o povo. Então, eles não aceitaram quando Jesus veio humilde para libertar, para carregar o castigo de toda a humanidade. Eles não aceitaram esse Jesus pobre, esse Jesus humilde, esse Jesus que se assentava com publicanos, pecadores, prostitutas e salvava a todos. Eles não aceitavam esse Jesus que ressuscitava os mortos, que curava os leprosos, que curava cegos, coxos, que libertava pessoas endemoniadas há muito tempo. Eles não aceitaram esse Jesus. Eles querem e estão esperando o Jesus que vai aparecer em grande glória. Mas esse Jesus que eles estão esperando só vai aparecer no final da grande tribulação. Então eles não aceitaram. Então, como eles estão esperando esse Messias que vai chegar de uma linhagem importante para eles, vai ser uma pessoa que vai ter autoridade, vai ser uma pessoa que vai ter conhecimento, vai ser uma pessoa que vai estar ali, ó, cheio de pompas, né? Como eles gostam. Eles vão aceitar esse anticristo, Messias deles, entende? Os povos muçulmanos vão aceitar esse anticristo como Messias deles, como Ramadi deles. Então, por isso que o anticristo vai conseguir fazer essa unificação falsa durante um tempo. Mas vai chegar um tempo em que esse anticristo ele vai adentrar o lugar santo, como Daniel predisse lá em Daniel capítulo 9, verso 27, e também o capítulo 11, verso 31, e no capítulo 12, verso 11, aonde Daniel viu esse abominável da nação no templo de Deus, no lugar santo. Porque onde existe em Israel hoje a mesquita de Omar, o anticristo ele vai conseguir com essa unificação tirar, destruir essa mesquita de Omar e levantar o terceiro templo para fazer adoração a Deus, né? Para fazer adoração a Deus, porque até então ele vai estar fingindo. Só que o que os teólogos, os estudiosos, eles dizem que esse tempo em que o abominável da nação, o grande terror, o anticristo, ele vai estar no templo, ele vai profanar o templo. Como que ele vai profanar o templo? Ele vai levar um animal imundo para sacrificar lá dentro.
Ele vai levar um porco. Para os judeus, o porco é um dos animais mais imundos que tem. Então, o anticristo vai levar e vai fazer esse sacrifício lá dentro. E o anticristo também vai colocar uma imagem sua dentro do templo. E vai querer que os judeus, o povo de Israel, adore. E o povo de Israel, desde quando esse povo destruiu e que eles ficaram 70 anos no cativeiro da Babilônia, eles se aprumaram. Glória a Deus. Porque quando você lê a Bíblia, você vê que esse povo, eles viviam na idolatria. Então, quando Deus profetizou, o povo não se converteu e continuou a idolatrar e adorar outros que não era o próprio Deus, a desobedecer a Deus, Deus mandou o povo da Babilônia e aí esse povo ficou preso lá 70 anos. Então, depois desse cativeiro, o povo de Israel, eles não adoram mais ídolo nenhum, eles não se prostram diante de mais ninguém a não ser o próprio Deus. Eles aprenderam a lição. Então, quando o anticristo chegar lá, depois de 3 anos e meio, querer que eles se prostrem diante dele e sacrificar um animal imundo lá dentro, vai ser quando Israel vai acordar e vai descobrir que aquele ali não é o Messias que eles estão esperando, não é o Ramadi que eles estão esperando, e sim o anticristo que foi levantado. E aí eles vão rejeitar o anticristo. Vai ser quando tudo vai começar a acontecer na grande tribulação. Vê que Jesus Cristo está falando aqui da grande tribulação e não dos primeiros 3 anos e meio, né? Jesus Cristo está falando. Então continua dizendo assim. Jesus Cristo continua dizendo assim: então, os que estiverem na região da Judéia, que fujam para os montes. Quem estiver em cima da casa, no telhado, no terraço, que fuja logo e não entre para pegar as suas coisas. E quem estiver no campo, que não volte para casa a fim de buscar as roupas. Então Jesus Cristo está dizendo aqui, olha, onde você estiver, quando o abominável da nação, abominável da desolação, ou grande terror se manifestar, da onde você estiver, mete o pé, foge, não vai na sua casa, não vai buscar nada, não vai mexer com nada, da onde você estiver, você não vai ter tempo para recorrer a nada, foge, porque vai ser terrível o que vai acontecer. Né? E ele continua dizendo assim, verso 18, e quem estiver no campo que não volte para a sua casa, a fim de buscar as suas roupas. E ele diz, ai das mulheres grávidas e das mães com crianças naquele dia. Porque você grávida é muito mais difícil você fugir, né? Muito mais difícil você fugir, você correr, você passar por lugares estreitos, apertados. E se você tiver com criança de colo também, quando você estiver amamentando também. Né? A outra versão aqui fala, né? Verso 19, ai das que estiverem grávidas e das que amamentam naquele dia. Verso 20, orai para que a fuga não se dê no inverno nem no sábado. Por quê? Porque o inverno é muito difícil por causa das fortes chuvas do inverno que existe lá, né? Existe um inverno muito rigoroso, então tem muita chuva e aí tem muita dificuldade para fugir. E também que não se dê no sábado. Ele está dizendo, orem para que isso não aconteça no inverno e nem no sábado. Porque segundo a lei de Moisés, no sábado era proibido caminhar mais do que 1 quilômetro. Está lá em Êxodo capítulo 16, do verso 29 e 30. E também em Atos capítulo 1, e verso 12. Então, orem para que isso não aconteça nem no inverno, porque é muito rigoroso por causa das chuvas, e nas chuvas é muito difícil você conseguir fugir com fortes chuvas em cima de você, e também no dia de sábado, porque dia de sábado as pessoas não querem fazer nada, elas decidem não fazer nada para cumprir a lei. Então,
Jesus Cristo fala: orem a Deus para que vocês não tenham a fuga no inverno ou no sábado. Verso 21, porque naqueles dias haverá um sofrimento tão grande como nunca houve desde que Deus criou o mundo, e nunca mais haverá uma coisa igual. Jesus Cristo está dizendo que desde quando Deus criou o mundo, nunca houve um sofrimento tão grande. Então, quando a gente pega a Bíblia e a gente lê sobre o dilúvio, não se compara, não chega nem aos pés. Você pode ler e ver imagens, filmes sobre grandes guerras, grandes destruições. Nada disso se compara com o sofrimento que houve e que vai haver nesse tempo. Porque nunca houve antes e nem haverá depois algo como esse sofrimento que vai haver nesse dia, né? Verso 22 diz assim: porém Deus diminuiu esse tempo de sofrimento. Se não fosse assim, ninguém seria salvo. Mas por causa do povo que Deus escolheu para salvar, esse tempo será diminuído. Esse tempo ele vai ser abreviado, ele vai ser encurtado, ele vai ser diminuído. Por quê? Porque Deus está visando a salvação. Então, enquanto tiver uma possibilidade de alguém ser salvo, Deus vai estar abreviando o tempo para poder essa salvação ser executada na vida das pessoas. Verso 23. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele o ali, não acredite. Porque lembra que muitas pessoas vão se levantar como Cristo? Então vão começar a dizer, olha, Cristo está aqui, Cristo está ali. Ele vai dizer assim, não vá. Verso 24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então ele está dizendo assim, olha, vai se levantar pessoas dizendo que é o Cristo. E essas pessoas, elas vão fazer grandes milagres, grandes prodígios, grandes maravilhas, tentando enganar a todos. Mas não acredite neles. Não acredite. Foge deles. Ele fala o verso 25, prestem atenção. Eu estou lhe dizendo tudo isso antes que aconteça. Então, antes que aconteça, vigie. Vigie, porque eu já estou avisando para vocês, não acredite, não vão atrás, não acredite. Verso 26, e se dissessem, vejam, ele está no deserto, não vão para lá. Ou ainda, vejam, ele está escondido aqui, não acredite. Ele está dizendo, não acredite. Aí verso 27 ele diz assim, porque assim como o relâmpago pisca o céu, do nascente até o poente, assim será a vinda do Filho do Homem. Que vinda do Filho do Homem Jesus aqui está dizendo? Ele está dizendo sobre o arrebatamento. No arrebatamento, ele vai pegar a igreja num abrir e piscar de olhos, numa fração de milésimos de segundos. Ele vai vir, vai pegar a sua igreja e ele vai sumir. Então, Jesus Cristo, ele não vai ser visto. Jesus Cristo, ele não vai vir mais andando na terra. Ele não vai vir mais aparecendo diante das pessoas como ele veio lá atrás, porque ele já veio. E ele está dizendo, vai ser como um relâmpago, vai ser pá! Pronto. Jesus Cristo veio, buscou a sua igreja, que é o 28, que ele fala assim, onde estiver o corpo de um morto, ali se ajuntarão os urubus. O que aqui Jesus está dizendo? Onde estiver um corpo, ali se ajuntarão os urubus. Assim como os urubus podem ser vistos de longe, voando bem alto por cima do lugar onde existe alguma carniça, também a vinda do homem será vista por todos. Jesus Cristo, ele não vai vir mais caminhando
sobre a terra. Então, se alguém falar, ó, tá no deserto, tá escondido aqui, tá escondido ali, não vá atrás, não acredite, porque isso são falsos profetas. Entendeu? A vinda do Filho do Homem, quando ele vier mesmo para cumprir aquilo que ele vai cumprir no final da grande tribulação, no final desses 3 anos e meio de grande tribulação, todo olho verá, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só ele é Deus. Então, não acredite, Jesus está falando, não acredite quando te disserem que eu estou caminhando sobre essa terra, que eu estou andando de um lado para o outro, porque isso é mentira, não sou eu, e eu já estou avisando isso para vocês antes, para que vocês não caiam nessa mentira. Então isso é uma advertência para mim e para você, porque os discípulos já foram mortos, já estão na glória com o Senhor, e essa é uma advertência para mim e para você. Se alguém falar, olha, aqui está Cristo, no deserto está Cristo, Jesus, o Messias está aqui, não acredite. É engano, é mentira, é laço para destruir até mesmo aqueles que são chamados, escolhidos por Deus. Então não vá. E aí aqui no verso 29, Jesus começa a falar sobre a vinda do Filho do Homem, né? Creio eu que essa vinda do Filho do Homem será verdadeiramente quando Jesus Cristo ele virá na sua glória, no seu esplendor, né, para poder destruir o anticristo, o falso profeta e a besta, né, que estarão governando, né, nesse tempo de destruição toda a terra, e eles vão invadir Israel para destruir todo o povo de Israel. Por quê? Quando o anticristo estiver lá no santo, no templo, e que ele quebrar a aliança dos 7 anos, depois de 3 anos e meio, que ele for lá sacrificar, que ele colocar uma estátua dele ali, para que o povo possa adorar e o povo vai descobrir que ele não é o Messias, o Deus, ele vai mandar 2 testemunhas para guardar Israel. Então, nesse período, a humanidade inteira vai estar passando por esse grande sofrimento, essa grande aflição. Mas o povo de Deus, ele vai ser protegido pelas essas 2 testemunhas. Então, vai ser aí que o anticristo vai conseguir manipular várias nações para atacar Israel e destruir. Vai ser, assim, uma das últimas tacadas de Satanás para poder destruir o povo de Deus, destruir o cumprimento da promessa de Deus, mas ele não vai conseguir, né? Quem lê a Bíblia sabe que ele não vai conseguir. O nosso Deus é o vitorioso no final de toda essa história. Então, o anticristo vai conseguir reunir várias nações para atacar Israel no final dos 7 anos, no final dos 3 anos e meio, final da grande tribulação. Aí Jesus Cristo vai aparecer em poder e grande glória para resgatar e salvar o povo de Israel. Entende? Então vamos lá, aqui a partir do verso 29. Jesus disse: depois daqueles dias de sofrimento, o sol ficará escuro e a lua não brilhará mais. As estrelas do céu cairão e os poderes do espaço serão abalados. Aqui Jesus Cristo não está falando literalmente da lua, das estrelas. Porque se uma estrela cair, gente, do céu aqui na terra, acontece na hora o que aconteceu, acontece um cataclisma, acontece o que aconteceu quando Satanás foi lançado do céu para a terra. Destrói toda a terra. Então isso aqui é uma figura de linguagem de que está havendo guerra, de que está havendo míssil correndo de um lado, míssil correndo do outro, bomba atômica de um lado, bomba atômica do outro, guerra e mais guerra e mais guerra e mais guerra e mais guerra. Entendeu? Então, não é literal
não é literal, essas quedas das estrelas do céu, porque se as estrelas do céu caírem, uma é suficiente para acabar com toda a terra, porque causa na hora um cataclisma. E aí acabou, né? Acabou. Então, Jesus Cristo está dizendo que depois daqueles dias de sofrimento, o sol ficará escuro, a lua não brilhará mais, as estrelas do céu cairão e os poderes do espaço serão abalados. Aí no verso 30 ele fala assim: então o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu. Todos os povos da terra chorarão e verão o Filho do Homem descendo nas nuvens com poder e grande glória. A grande trombeta tocará e ele mandará os seus anjos para os 4 cantos da terra, e os anjos reunirão os escolhidos de Deus de um lado do mundo até o outro. Então, aqui é a vinda triunfal do nosso Senhor Jesus Cristo, que vai vir no final de 7 anos de tribulação, 3 anos e meio, grande tribulação. Jesus vai vir com poder e grande glória e vai descer em Israel e vai pelejar contra aquelas nações que estão atacando Israel. E é ali que o povo de Israel vai ver na mão de Jesus o sinal dos cravos. E eles vão reconhecer que eles mataram o Messias dele lá no passado. E aí eles verão verdadeiramente que Jesus Cristo veio como o sinal. Jesus Cristo é o próprio sinal de que o fim para o mal chegou, né? Então, assim, a grande trombeta tocará e o Senhor reunirá todos os escolhidos de Deus do lado e do outro do mundo. Porque nessa guerra, onde o anticristo vai levantar muitas nações para guerrear contra Israel, muitas nações não vão guerrear, não vão entrar nessa guerra. Eles vão se abster dessa guerra. E por se abster dessa guerra, é como se eles estivessem declarando que eles servem ao Senhor. Então Deus vai dar uma oportunidade para essas pessoas. Além daqueles que são escolhidos de Deus, que vão estar sobre a terra, né? Talvez pessoas que se desviaram, pessoas que não estavam na presença do Senhor, pessoas que não estavam andando em retidão diante de Deus e ficaram durante a grande tribulação, né? E aí Deus vai chegar e Jesus vai arrebatar esse povo. A gente não tem como fixar uma certeza, pá, não. Porque tem muitas coisas aqui, como eu disse, são figuras de linguagem. E é de muito difícil entendimento, compreensão. E muitas coisas que Jesus falou, algumas já aconteceram, como eu falei, a destruição do templo 70 anos depois, né, da morte de Jesus Cristo. Então são muitas coisas que estão por vir que a gente não tem resposta para todas, tá? Então vamos pegar aquilo que Jesus deixou para a gente, que o Espírito Santo fala ao nosso coração, nos direciona, nos ensina, e vamos pôr em prática, sermos vigilantes, para que a gente possa estar preparado para quando Jesus Cristo vier arrebatar a sua igreja, antes dessa grande tribulação, antes desse momento de parto começar, para que a gente possa viver a nossa vida com o nosso Senhor e o nosso Salvador, aquele que nós escolhemos. Amém? Aí, a partir do verso 32, Jesus Cristo já começa falando sobre a lição da figueira. Ele vai começar a dizer para a gente sobre a importância que nós temos de vigiar, porque a figueira, ela avisa
o que está chegando, o que está acontecendo. O que é a figueira? É Israel. A gente tem que estar olhando para Israel. Israel é a figueira, né? A figura da figueira aqui, ela avisa que o verão está chegando. O verão, tempo quente, tempo bom, tempo de sol, plenitude, né? Então a gente precisa estar ligado. Verso 32, Jesus diz assim: Jesus diz ainda: aprendam a lição que a figueira ensina. Quando os seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, vocês sabem que está chegando o verão. Assim também, quando virem acontecer essas coisas, fiquem sabendo que o tempo está perto, pronto para começar. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Essas coisas vão acontecer antes de morrerem todos os que agora estão vivos. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras ficarão para sempre. O tempo que Jesus diz que está perto, pronto para começar. O texto original fala: o Filho do Homem está perto, ele está chegando. Então o Senhor nos adverte: vamos ficar atentos aos sinais. Essa geração é um milênio, né? A geração que Jesus fala é o milênio. É como se acredita que essa geração, porque cada tempo com Deus tem uma geração. A primeira geração que teve foi lá na época de Adão, onde o povo viveu, se eu não me engano, 969 anos, o mais velho. E aí depois Deus falou assim: não, eu vou deixar esse povo viver isso tudo, mas não. Baixou para 120, porque o povo era muito perverso, 120 anos. E aí depois, lá em Salmos, o Senhor falou assim: não, 120 também está muito longe, eu vou abreviar para que esse povo viva 70 anos. E se esse povo for um povo robusto, forte, vive 80 anos, porém com enfado, cansaço, né? Então, assim, Jesus Cristo aqui, quando estava falando isso, ele não falou literal. Por isso que eu fico falando para vocês que às vezes é difícil explicar, porque algumas coisas Jesus fala no literal e outros não. Ele fala dando espaço de tempo, porque nós sabemos que toda aquela geração já morreram, mas eles estão aguardando no Senhor. E ele diz que o céu e a terra passarão, desaparecerão, mas a palavra do Senhor, ela ficará para sempre. Louvado seja Deus por isso. O Senhor é aquele que é fiel. A palavra de Deus, ela não será destruída, ela será sim eterna sobre a nossa vida. E aqui no verso 36, Jesus já volta de novo falando para os discípulos sobre o dia e a hora, né? Enquanto você espera o juízo chegar, o tempo se cumprir, como é que você deve se portar? Aí Jesus já entra nesse dia e ora. Então, assim, é muito complexo, tá vendo? Ele já foi lá no grande sofrimento, depois foi na vinda do homem, aí depois ele mostra quais são os sinais de novo, e aí depois ele vem dizendo como a gente deve se preparar. Então, verso 36, Jesus continua dizendo: mas ninguém sabe nem o dia e nem a hora em que tudo isso vai acontecer, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. A vinda do Filho do Homem será como aquilo que aconteceu no tempo de Noé, pois antes do dilúvio o povo comia e bebia, e os homens e as mulheres casavam, até o dia em que Noé entrou na barca. Porém, não sabiam o que estava acontecendo, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. O Senhor aqui está dizendo que falou que só Deus sabia
o dia e a hora em que o Filho do Homem viria, em que esse tempo chegaria. Então Deus guardou para si e não passou para Jesus antes da descida de Jesus para a terra como ser humano. Então, quando Jesus Cristo estava aqui como ser humano, ele não sabia. Se hoje ele já sabe, porque ele está na eternidade com Deus, assentado à direita, nós não sabemos. Mas quando Jesus Cristo falou isso aqui, que ele estava na terra junto com seus discípulos, ele disse: eu não sei, os anjos não sabem, somente o Pai sabe. Só Deus sabe. E dias de Noé aqui, gente, as pessoas viviam sem se preocupar com Deus, curtindo a vida. Deus deu um tempo de 120 anos. Noé levou 120 anos para construir a arca. Alguns estudiosos até dizem que muitas daquelas pessoas que estavam ali até ajudaram Noé a construir alguma coisa na arca. Nessa grande barca, nessa grande embarcação que Deus instruiu Noé a fazer. Noé levou 120 anos para construir. Deus, ele deu um tempo de 120 anos. A palavra nos diz que Deus é longânimo em irar-se. Por isso que Deus, ele dá tanto tempo para a gente voltar para os caminhos dele. Ele dá tanta oportunidade para a gente firmar a nossa mente, a nossa vida, a nossa atitude na presença dele. Deus, ele é longânimo, Deus, ele é maravilhoso, Deus, ele é tremendo, e Deus, ele não tem prazer na morte do ímpio. Então, o povo no tempo de Noé, eles estavam vivendo uma vida desregrada, uma vida como se nada fosse acontecer, eles estavam curtindo a vida deles. Eles estavam vivendo e vendo tudo aquilo acontecer, alguns até ajudando, vendo os animais entrarem na arca, nenhum deles se despertaram. Por quê? Porque para eles aquele prazer ali era melhor do que tudo aquilo que Noé estava fazendo. Eles não acreditavam que Deus fosse mandar chuva, mesmo porque os estudiosos dizem que naquele tempo não tinha chuva. Não tinha chuva, só tinha um orvalho que caía durante a noite e molhava a terra, e era o suficiente para poder dar frutos, dar plantações, ter gados, ter animais. Então, eles não acreditaram no dilúvio, eles não acreditaram na chuva forte, eles não acreditaram. A perversidade, a maldade deles, a vontade de viver aquilo que eles estavam vivendo era tão grande que eles não deram atenção, ouvidos, né? E o verso 40 continua nos dizendo: naquele dia, 2 homens estarão trabalhando na fazenda. Um será levado e o outro deixado. Aqui Jesus já volta a falar do arrebatamento. Não da vinda dele, mas do arrebatamento, quando pessoas vão desaparecer da terra. Porque essas pessoas andam em comunhão, em retidão, em vida com Deus, em intimidade com o Senhor. Então Deus vai arrebatar essas pessoas. Nós já estamos vendo por aí as pessoas fazendo hologramas de naves extraterrestres, né? Porque quando chegar o tempo desse arrebatamento, vai ser noticiado que seres extraterrestres vieram e abduziram esse povo. Só que aqueles crentes, aqueles cristãos que estiverem desviados, que estiverem fora da presença do Senhor, que tiver dado uma saidinha para curtir o mundo e que aconteceu o arrebatamento, eles vão falar: é mentira. O povo de Deus foi arrebatado. Jesus voltou para buscar a sua igreja. Então, aqui Jesus já está falando de novo sobre o arrebatamento. Por isso que eu falo que é muito complexo. Vamos lá. Verso 40. Naquele dia, 2 homens estarão trabalhando na fazenda. Um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão no moinho moendo trigo. Uma será levada e a outra será deixada. Fiquem vigiando, pois vocês não sabem em que dia vai chegar o seu Senhor. Lembre-se disso. Se o dono da casa soubesse quando ia chegar o ladrão, ficaria vigiando e não deixaria que a sua casa fosse arrombada.
Por isso vocês também fiquem vigiando, pois o Filho do Homem chegará na hora em que vocês não estiverem esperando. Fiquem ligados, fiquem vigiando. Quando tiver muitas distrações, as distrações elas servem para tirar o nosso foco das coisas de Deus. E é justamente nesse momento que você tem que mais vigiar. Quando você perceber que está vindo muita distração, muito movimento, muita coisa para poder te tirar o tempo com Deus, fica alerta. Fica alerta, porque é nesse tempo de distração que o Filho de Deus vai voltar para arrebatar a sua igreja. Então, não fique vários dias sem buscar a presença do Senhor. Não fique vários dias sem ler a Bíblia. Não fique, porque essas distrações estão vindo para poder tirar de você a intimidade com Deus. Porque só vai entrar na festa do noivo, no casamento, aqueles que estiverem com a luz acesa e com o azeite na reserva. Então fique ligado, fique ligada, em nome de Jesus. Verso 45. Aí Jesus Cristo já começa a falar do empregado fiel e do empregado infiel. Quem são essas pessoas? Quem são aqui esses servos, infiéis? E quem são os servos fiéis? São os pregadores, são os pastores, são as pessoas com funções, com lideranças na igreja, pessoas que direcionam outras. A quem é mais dado, mais é cobrado. O Senhor, Ele cobra muito mais de mim, que tem um entendimento da palavra do Senhor, do que talvez de você, que é uma pessoa que está começando agora, que está ouvindo a palavra do Senhor agora, que está começando a ter intimidade agora. Eu serei muito mais cobrada. Então essa palavra aqui é para o servo fiel, é para o servo que está ou deveria estar pregando a palavra do Senhor, levando a palavra do Senhor, Então, verso 45, Jesus disse ainda: sabemos que o empregado fiel é inteligente e que o patrão encarrega de tomar conta dos outros empregados para dar a eles mantimentos no tempo certo. Feliz aquele empregado ou servo que estiver fazendo isso quando o patrão chegar. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O patrão vai colocá-lo como encarregado de toda a sua propriedade. Então, aqueles que forem encontrados por Jesus Cristo em fidelidade, quando Jesus Cristo voltar, Ele vai recompensar os fiéis. O Senhor confiará a esses fiéis todos os bens que o Senhor Jesus tem, entende? Para entregar. Jesus Cristo, Ele vai recompensar. Ele não precisa recompensar, só da gente estar na presença dele é maravilhoso, mas Ele quer nos recompensar, Ele quer nos colocar como mordomos, como as pessoas que estão encarregadas de todas as propriedades dele, de todos os bens dele. Mas no verso 48 ele continua dizendo: mas se o empregado for mau e pensar assim, o meu patrão está demorando muito para voltar, então ele começa a bater nos seus companheiros e a comer e a beber com os bêbados. E o patrão voltará no dia em que o empregado menos espera e na hora que ele não sabe. Aí o patrão mandará cortar o empregado em pedaços e o condenará a ir para um lugar aonde os hipócritas vão. Ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. Então Jesus está falando, quando pessoas que eu coloquei para servir a minha obra começar a maltratar os seus semelhantes, a dizer, Jesus Cristo está demorando demais para voltar, eu acho que ele não vai voltar agora, e começar a maltratar as outras pessoas, a perseguir os seus semelhantes, a perseguir aqueles que estão ali tentando fazer a vontade de Deus, ele está dizendo que aí sim ele vai voltar.
quando esse empregado menos esperar. E ele vai pegar esses empregados, ele vai cortar esses empregados em pedaços e vai condenar esses empregados para ir ao lugar aonde os hipócritas vão, né? Os hipócritas, nós estudamos muito isso no capítulo anterior, né? Virá o Senhor daquele servo no dia em que não espera e a hora em que não sabe, e castigá-lo-á, lançando a sorte com os hipócritas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Jesus Cristo está falando mais uma vez sobre o inferno. Está falando que essas pessoas que começar a maltratar o seu semelhante, começar a fazer mal para aqueles que são os seus semelhantes, achando que Jesus vai demorar para voltar, essa pessoa vai ser castigada com os hipócritas. Eles são infiéis e eles vão para o inferno. E é assustador, mas é assim que termina esse capítulo 24 do Evangelho segundo Mateus escreveu. Esse evangelho, ele termina assim, de uma forma assustadora, mas real. E nós precisamos saber da verdade de Deus, que Ele deixou escrito para nos ensinar e para nos advertir, para que eu e você possamos não errar, para que eu e você possamos ser fiéis à palavra do Senhor, fiéis às ordenanças da palavra do Senhor, fiéis à condução do Senhor sobre a nossa vida. Porque assim como terminou esse capítulo 24 do Evangelho de Mateus, assim será aquele grande dia em que o Senhor virá arrebatar a sua igreja. Vai ser num abrir e fechar de olhos, num piscar de olhos. Vai ser como um relâmpago, quando você vê, pum, já aconteceu. Já aconteceu, Jesus já veio, já pegou os seus servos e as suas servas fiéis e já levou para a eternidade com Ele. Então precisamos estar vigilantes, precisamos estar atentos, precisamos estar buscando a presença do Senhor e essa intimidade com o Senhor. Somente através dessa vida de oração, de jejum, de busca, de conhecimento da palavra do Senhor, é que nós poderemos ser levados como servos fiéis, como os empregados fiéis que estão vigilantes e esperando a grande vinda do seu Senhor. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Conseguimos fechar mais um estudo. Eu oro ao Senhor que o Espírito Santo de Deus te convença de tudo aquilo que precisa ser mudado na sua vida, assim como Ele tem me convencido dia após dia. E que a palavra do Senhor, ela traga não só medo para a sua vida, medo das consequências, mas que ela traga temor para que você possa viver em obediência, em amor, em renúncia para a vinda do Senhor, para a casa do Senhor, por amor ao Senhor. Porque o medo, ele nos leva a servir a Deus por causa do castigo, e o temor não, ele nos leva a servir a Deus porque nós amamos e desejamos Ele e a presença dEle, desejamos estar em comunhão constante e eterna com Ele. Então essa é a minha oração para você, que você tenha temor do Senhor para que você possa viver uma vida em eternidade com o Senhor. Muito obrigada pela tua presença, muito obrigada por fazer parte desse ensino junto comigo. Que o Senhor venha abençoar você, abençoar a sua casa, abençoar a sua vida em comunhão com o Senhor. Se você puder, curte esse vídeo. Se você puder, compartilha com mais pessoas. Se inscreve aqui no canal para que eu possa ver que verdadeiramente essa palavra está alcançando mais vidas. E deixa o seu comentário, deixa as suas dúvidas, deixa o seu glória a Deus, o seu aleluia, para que eu também aqui do outro lado possa ser incentivada, né, através da sua resposta, através da sua participação para comigo.
tá bom? Um grande abraço, que o Senhor te abençoe, te guarde, te proteja, te livre de todo mal e abençoe a sua vida em nome de Jesus. Até o próximo estudo, se Deus assim nos permitir. Fica com Deus, um grande abraço.